começa falando de pecuária. Apesar das escalas de abate registrarem uma evolução nas últimas semanas, os preços do boi gordo não diminuem. Pelo contrário, desde junho, aliás, as cotações seguem uma tendência de alta, atingindo neste momento o maior valor do ano e acumulando uma valorização de 30% nos últimos 12 meses. Nós preparamos um gráfico aqui no telão para ilustrar para vocês, acompanhem aqui comigo, né? Esses dados são da CPEA Esalq, né? Da B3, e mostram a média da cotação do boi gordo aqui no estado de São Paulo. Reparem que lá em janeiro, começo do ano, cotada R$ 250. Veio caindo até junho e a partir daí uma tendência de alta, não parou mais. Em novembro, a média é de R$ 330 por arroba. Mas a verdade é que essa cotação, né, se a gente for falar em valores de contrato, não na média, mas valores absolutos, esse valor já passou de 350, 355 em algumas praças. Para entender um pouco esse mercado e para confirmar isso que eu estou dizendo, está aqui comigo o Fernando Iglesias, né, analista de mercado. Fernando, a gente já conversou, né, em outras oportunidades sobre essa tendência de alta, você também confirmando que essa tendência deve permanecer aí pelo menos até o final do ano, começo do ano que vem, mas eu queria que você atualizasse as informações, inclusive das cotações para a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no RN em mais uma oportunidade, feriado de consciência negra. E sim, o mercado do boi é a commodity que mais apresentou alta na atual temporada é o boi gordo. A arroba do boi gordo apresentou altas muito consistentes agora nesse segundo semestre. O que acontece? Os abates, eles estão historicamente altos. Isso quer dizer que não está faltando boi no mercado brasileiro. O que está justificando uma alta tão consistente da arroba do boi gordo? Exportação. O Brasil está exportando carne bovina como nunca exportou antes. Estamos enfileirando recorde em cima de recorde nos embarques brasileiros e isso vai dando tom de como o mercado se comporta. Nessa dinâmica das exportações dos embarques aqui no Brasil, vai puxando os preços da arroba. A conta de exportação é muito boa nesse momento, tanto que as exportações aí estão arrebatando em torno de 40% da produção brasileira de carne bovina. Ou seja, nós nunca tivemos uma proporção tão grande assim da produção brasileira sendo dedicada à exportação. O peso das exportações hoje na formação de preços da arroba é muito maior. Da mesma maneira que o câmbio está muito desvalorizado nesse momento, acima daquela linha dos 5,70 por dólar, soma-se a isso a elevação dos preços pagos pela carne bovina em dólar no mercado internacional, que também estimula ainda mais esses embarques. O Brasil está sendo muito procurado no mercado global e, em função disso, a gente vê exportações muito agressivas, puxando os preços da arroba do boi gordo e da carne bovina aqui no nosso mercado interno. Agora, sempre quando a gente fala em exportação, a gente lembra da China, que é o nosso maior comprador. Mas a verdade é que o Brasil está cada vez mais conquistando novos mercados, né? E esse aumento de exportação não está muito atrelado à questão do mercado chinês dessa vez, não? Nesse caso em específico, para carne bovina em específico, a China ainda é nosso grande mercado. A China tem 45% de toda a exportação brasileira de maneira direta, mais 3,5% ali para Hong Kong, que tipicamente compra a carne e repassa para a China. Então, dos nossos grandes compradores, a gente tem que destacar aqui os embarques sendo destinados ali para Estados Unidos, para o Chile, tem comprado bons volumes, o Egito tem comprado bons volumes de carne, mas nenhum deles ainda tem essa proximidade que a China tem hoje, essa importância, esse peso que a China tem hoje. Apesar do Brasil estar conseguindo diversificar um pouco seus mercados, buscar alternativas, isso não é tão verdade assim para a carne bovina, isso acontece bastante para a carne suína, por exemplo, mas de qualquer forma, nós precisamos aí ilustrar que, apesar do Brasil depender da China, a China também depende do Brasil. É aquilo que a gente chama de relação de codependência. Da mesma forma que o Brasil aí não tem outras alternativas para fornecer produto além da China, a China também não tem melhores opções que o Brasil para se abastecer de carne bovina. E o que você pode falar em relação à tendência? Porque a gente tem já a recuperação das pastagens, né? A gente sabe que a pecuária é um ciclo de ciclo longo, quer dizer, você não abate um boi e já tem um outro pronto para poder colocar lá no confinamento, você precisa fazer a recria ou se não repor, enfim.
O que você pode dizer em relação ao produtor nesse momento? É um momento importante para investir nessa reposição? Vai demorar um pouco ainda, né, para que esses preços voltem a patamares um pouco menores? Qual é a tendência, hein, Fernando? Bom, para a arroba do boi gordo, a gente vai continuar vendo alta dos preços. O que nós temos notado no mercado é que essas altas estão se tornando menos explosivas. O movimento está perdendo intensidade. Isso quer dizer que a arroba do boi gordo vai cair? Não. Ainda não temos nenhum sintoma, nenhum sinal de queda de preços da arroba do boi em um horizonte próximo. Isso quer dizer que o movimento vai acontecer de uma maneira um pouco mais escalonada, não vai acontecer de forma tão robusta como nós vimos até agora. É importante a gente colocar aqui também que 2024 foi um ano espetacular para o pecuarista que trabalha com engorda. Foi um ano de uma rentabilidade elevadíssima. O pecuarista que trabalha com engorda ganhou muito dinheiro na atual temporada. Essa realidade pode não se repetir em 2025. Por mais que a tendência seja de preços ainda altos para a arroba do boi gordo ano que vem, nós temos que considerar aqui também que os custos estarão mais altos. Os preços das categorias de reposição tendem a subir de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais agressiva. Então, em função disso, dessa característica que nós temos de um ciclo mais longo, como você bem mencionou, nós vamos trabalhar possivelmente com margens menores se comparadas à atual temporada. Então, fica muito dever de casa para o pecuarista que está aqui nos assistindo, que é focado em engorda, para fazer um bom trabalho de reposição, para que ele consiga, de fato, trabalhar ali com boas margens, trabalhando com uma boa rentabilidade média, e muito possivelmente ele trabalhar também, né, fazer o uso das ferramentas de proteção, de garantia de preço, para ter aí, para conviver com boas margens e boa rentabilidade. Perfeito. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Rural Notícias. Certamente vamos voltar a tocar nesse assunto, até porque estamos pertinho no Natal e principalmente do Réveillon, né? Que o brasileiro faz aquele tradicional churrasquinho e com certeza vai ter que colocar a mão no bolso que vai ficar mais salgado esse ano, não é isso? Exatamente. Essa alta do preço do boi está sendo repassada ao consumidor final. Claro. Claro, tem algumas limitações de poder de compra, mas isso está acontecendo. Tanto que a gente já começa a ver aquelas pautas de inflação, carne como vilão da inflação, voltando, né? Com tudo, justamente em função disso. Contem comigo aí em dezembro para a gente fazer esse balanço do ano, esse retrospecto de 2000 e essa retrospectiva de 2024. E nos vemos numa próxima edição. Um grande abraço a todos, uma excelente noite e um ótimo resto de feriado. Valeu. Obrigado, Fernando. Um abraço, boa noite.